Graça e paz, irmãos. Estamos iniciando mais um culto abençoado. Creio que você passou uma semana de lutas, mas também abençoado. Abençoado porque se você buscou a Deus, Deus veio ao teu encontro, porque é isso que Ele faz. Amém? Nós vamos iniciar esse culto, que Deus possa estar curando a sua vida, visitando o teu coração, você que é da igreja, da EFC, Igreja da Família Cristã, você que não é, você que tem nos acompanhado, que Deus o abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém? Quero orar por você, vamos orar e depois vamos louvar a Deus. Pai, obrigado pela tua presença, pela presença dos teus anjos. Espírito Santo, visita cada vida que está participando deste culto. Toque agora, converta corações, transforme, visite e, ó Deus, se manifeste na vida de cada um, em todas as áreas da sua vida. E, ó Deus, que durante este culto sejamos visitados por Ti. Aceita nosso louvor, nosso culto, nossa adoração. Fale conosco através da Tua palavra e declaramos que ao término deste culto, ó Deus, cada um de nós sejamos visitados, transformados, curados e que o Teu Espírito esteja visitando as nossas vidas. Mais uma vez eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus. Amém? Diga no seu coração: Senhor, seja o meu Deus. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Tudo que acontece no mundo, em nossas vidas, tem um grande propósito de Deus. Discórdias, guerras e doenças que hoje vemos já aconteceu. Tudo se volta a repetir e está em Sua palavra. Então deixa o Senhor Deus ser Deus em nossas vidas. Tudo que acontece no mundo, em nossas vidas, tem um grande propósito de Deus. Discórdias, guerras e doenças que hoje vemos já aconteceu. Tudo volta a se repetir e está em Sua palavra. Então deixa o Senhor Deus ser Deus em nossas vidas. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus mover. Tudo volta a se repetir e está em Sua palavra. Então deixa o Senhor Deus ser Deus em nossas vidas. Deixa Deus ser Deus. Diga comigo, deixa Deus mover teu coração. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus mover. Tudo volta a se repetir e está em Sua palavra. Então deixa o Senhor Deus ser Deus em nossas vidas. Aleluia. Deixa o Senhor Deus ser Deus na tua vida, na minha vida. Amém? Senhor Deus, seja o nosso Deus, hoje e sempre, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Oh, a oração tem poder. Quando eu orar,
adorar a Ti, Jesus. Um grande poder vai encher este lugar. Quando eu orar e adorar a Ti, Jesus, um grande poder vai encher este lugar. Os alicerces vão se mover, um terremoto vai acontecer, as portas vão se abrir, em nome de Jesus, nome poderoso. As portas vão se abrir, em nome de Jesus. Eu vou ver, e você também, o milagre acontecer. Oh, eu vou ver o milagre acontecer. Quando eu orar e adorar a Ti, Jesus, um grande poder vai encher este lugar. Os alicerces vão se mover, um terremoto vai acontecer, as portas vão se abrir, em nome de Jesus. As portas vão se abrir, em nome de Jesus. Eu vou ver o milagre acontecer. Eu vou ver, você vai ver, eu vou ver o milagre acontecer. Oh, 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 oh. Senhor, nós cremos no milagre. Cremos no milagre, no Teu poder, do Teu nome, da Tua presença. E eu declaro este milagre acontecendo agora nessas vidas que estão, ó Deus, precisando de uma cura, de uma resposta, Senhor. Precisando de um consolo, de uma transformação, de conversão. Oh Deus, visita-os com poder e aceita nosso louvor, nossa adoração. Em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Eu quero saudar a todos os aniversariantes do mês de julho. Que Deus esteja os abençoando em nome de Jesus por mais um ano de vida que você está alcançando. A todos, você que está assistindo, participando. E que seja um ano realmente de bênção. Mesmo vivendo esse momento aí de pandemia, de lutas, crises que nós sabemos, né, financeiras, ou os problemas que você vem vivendo, as lutas. Em nome de Jesus eu declaro que é mais um ano, uma oportunidade que Deus está dando para você que está aniversariando, dizendo para você, olha, esse ano você pode alcançar a sua bênção, esse ano é um ano que você está saindo já transformado dessa situação, amém? Quero orar por você. Pai, obrigado por cada vida que está fazendo aniversário nesse mês de julho. Senhor, vai abençoando, dando saúde, vida, dando paz, alegria. E, ó Deus, que eles possam reconhecer agora, Espírito Santo, leva-os a sentir essa alegria e reconhecer que o Senhor está acrescentando mais um ano de vida, Senhor. Ainda que haja lutas, tribulações, mas o Senhor tem sido com estas vidas. Continue, Senhor, sendo com elas. Que a bênção do Senhor esteja constantemente, a tua nuvem de glória esteja sobre eles. Em nome de Jesus, e seja um ano de bênçãos, de conquista, de realizações, um ano de crescimento espiritual e de crescimento natural, material, emocional, em todas as suas áreas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus os abençoe em nome de Jesus. Domingo que vem é o segundo domingo do mês de julho e é o segundo do mês que nós ceiamos. Amém? Então você prepare o seu suco de uva, o seu pão, você que confessa da mesma ordem em fé que nós, então prepare o seu pão, o seu suco de uva e você estará participando conosco online a ceia do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos agora passar para a palavra de Deus, porque Deus tem uma palavra maravilhosa que o Senhor me deu nesses dias. Já venho ministrando, mas hoje, nessa tarde, eu falei, Senhor, qual a palavra que o Senhor quer trazer aos corações das vidas que estão precisando, aqueles que têm participado, a tua igreja, aqueles que realmente têm te buscado, têm confiado, esperado em ti. E quero te dizer que Deus me deu mais uma canção que fala sobre isso, esperar. Fale assim lá no seu coração, espera, confia no Senhor. Amém? Espere que você vai ver o que Deus irá fazer. Pode vir outras lutas, outras crises, irmãos. Não dê ouvidos, ou seja, ouça, mas não anule, não traga aquilo para sua alma. Ah, está vindo outras situações, está vindo outro vírus, está vindo outra crise. Confie no Senhor e espere nele. E você vai ver o que ele vai fazer em nome de Jesus. A palavra é clara. Espera no Senhor. Fortaleça nele. Confia nele, ele tudo fará. Amém? E também tem outro versículo depois desse que fala assim, confia os teus pensamentos no Senhor e eles serão estabelecidos. Glória a Deus. Amados, quero compartilhar uma palavra que Paulo escreve, 2 cartas ao seu filho na fé, Timóteo. E a segunda carta ele escreve, que está aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Eu daria ao tema essa palavra, a palavra que Deus ministrou no meu coração para me ministrar a sua vida. A palavra, o tema seria o seguinte, eu sei em quem tenho crido. Fala comigo, eu sei em quem tenho crido. Fala mais uma vez, eu sei em quem tenho crido. Amém? Então vamos ler. Diz assim a palavra em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Vou repetir novamente. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Vamos orar ao Senhor. Pai, fala conosco. Espírito Santo, que a tua palavra possa vir pura e cristalina, que não haja nenhuma interferência humana da minha parte, nem do meu coração humano, mas que o teu recado, a tua palavra seja pregada simples, forte, poderosa, e que possa, ó Deus, quebrar sofismas da mente, que possa, ó Deus, quebrar grilhões, trazer a cura, levantar a alma dessas vidas do teu povo, daqueles que creem em ti, daqueles que estão participando, e possam sair curados, possam sair confiantes e possam continuar realmente confiando no Senhor.
porque nós confiamos e nós sabemos em quem temos crido. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Paulo estava aqui admoestando seu filho Timóteo, falando assim, lá no início ele fala assim, ele começa escrevendo para Timóteo, saudando ele e tal, e falando, olha, eu espero que você continue na mesma fé, eu dou graças a Deus pela sua vida, pela sua mãe, pela sua avó, e que você continue firme nas promessas do Senhor, confiando na palavra de Deus, sabendo que Ele é fiel. Obrigado porque você tem participado comigo mesmo nas minhas prisões, porque Paulo, volta e meia, por causa do Evangelho, era perseguido e era preso em cadeias, mas mesmo assim ele continuava pregando, seja nas cadeias, escrevendo carta aos seus filhos, às igrejas, às cidades, né, como nós já lemos aqui, aos Tessalonicenses, aos Colossenses, escreveu a Timóteo, aos Filipenses e etc. e tal. E aqui nesse caso, ele vem admoestando, querido, não deixe de pregar a palavra, não deixe de crer, não deixe de firmar o seu coração, a sua fé em Cristo, porque Ele é o nosso Senhor e Salvador da nossa fé. Ele realmente é aquele que pode nos fortalecer, aquele que nos meus momentos que eu estou padecendo, nas minhas lutas, nas minhas solidão, Ele tem sido comigo e o Espírito Santo tem me consolado. Então, Paulo vem admoestando, ensinando, falando para ele, olha, creia no poder de Deus, é Ele quem pode realmente mudar a nossa história, é Ele quem pode sustentar as nossas vidas nesse momento difícil que nós estamos vivendo. Por quê? Porque Paulo estava pregando Timóteo em outro lugar e eles eram perseguidos por causa do Evangelho. Além da perseguição, havia também as lutas que eles passavam, privações, às vezes dificuldades financeiras, às vezes dificuldades de doença, enfermidades, problemas familiares. São homens, se você olhar e ler a Bíblia, eu incentivo a você a ler a palavra de Deus, a Bíblia. Poxa, pastor, mas eu não, às vezes eu não compreendo. Peça, antes de você ler, ore a Deus, fala a Deus, que ao ler a Bíblia, a sua palavra, o teu Espírito Santo possa falar ao meu coração, iluminar a minha mente, trazer as verdades que já estão reveladas aqui ao meu conhecimento, ao meu entendimento. Você não compreendendo algumas coisas, pode nos perguntar aí, através do YouTube, através você pode... do comentário aqui, o Contra-Regra está me ajudando, nos comentários também, coloque, pergunte, faça as perguntas, nós vamos responder a você, amém? O importante é que você tenha um encontro, uma experiência com Deus, e você realmente tenha essa convicção aqui, que Paulo fala e que eu afirmo também, hoje, sempre afirmei quando eu tive uma experiência com Cristo e confessei Ele como meu Senhor e Salvador, me tornei um cristão. E hoje eu digo e sempre disse com fé, eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso de guardar o meu depósito, o meu tesouro, as minhas bênçãos, até aquele dia, até que Ele volte. Amém? E eu gostaria que você, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, que Deus imprima isso indelevelmente no impresso, no recesso da sua mente, no seu coração, na sua alma, e que você viva isso. Porque Paulo disse isso com toda a convicção, porque ele estava sabendo, irmãos, ele não estava num momento bom. Você vê aqui, se você ler lá depois em 2 Timóteo, começa em 1 Timóteo para compreender toda a história, mas você vai ver que ele estava passando tribulações, privações. Ele havia momentos, como eu disse, eu repito, preso em cadeias, preso com algemas. Mas mesmo assim ele louvava a Deus, cria que Deus ia fazer alguma coisa, se não fosse hoje, amanhã ou depois. E assim é hoje. É o que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida. É o que Deus está fazendo. Você tem que saber em quem você tem crido. Em quem você tem crido? Você tem crido nas notícias que vêm na televisão? Você tem crido naquilo que está diante de você, nos problemas, nas dificuldades? Você tem crido na sua segurança que você tem, na sua reserva financeira? Você tem crido na família que você está firmada? Você tem crido nas suas convicções pessoais? Naquilo que você acha, nos seus ideais? Não, eu penso assim, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Ou você tem crido naquele que é poderoso para guardar o nosso depósito, o nosso tesouro? E eu vou dar um exemplo rápido para você, que está lá em Gênesis.
Em Gênesis, vamos ver que eu marquei aqui, Gênesis 37, de 1 a 11, fala de José. Eu vou resumir para você, eu vou ler alguns versículos, mas é importante que você acompanhe comigo. Eu disse Gênesis 37, né? Então fala assim, olha, um rapaz que tinha sonhos, quem conhece a história, é muito importante, diz assim, versículo 37, versículo 1, e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. Apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com seus filhos, com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores, ou era uma túnica quase sacerdotal, uma túnica diferente da dos irmãos. E isso já mexeu com os irmãos. Aí lá no outro continuando o versículo 14, diz assim, então seus irmãos, versículo 4, vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Ora, esses irmãos de José já não gostavam dele porque o pai, por ele ser novinho e o filho mais amado, nós lemos aqui que era um menino direito, porque ele voltava, ele sempre ia onde os irmãos estavam cuidando das ovelhas, ele olhava e o pai pedia, traz lá recado, vai ver seus irmãos, vai e volta, vê como seus irmãos estão, me traz notícia. Então ele era aquele que trazia o recado para o pai. Essa é a pior parte, né, para todo mundo. Mas ele falava o que era certo, o que era errado, ele era verdadeiro. Enquanto seus irmãos às vezes omitiam algumas coisas. E você vai ver durante essa história que eu vou ler, depois você confere na palavra de Deus. Mas o que acontece? Ele sempre, quando ele ia ver os irmãos já ficavam com o coração fechado com ele, porque o pai já o amava. Então os irmãos já sentiam uma certa repulsão por ele. Mas acontece que José chega um dia para eles e fala assim, olha, eu tive um sonho. Olha só no versículo 9. E sonhou, deixa eu ver aqui onde ele teve o primeiro sonho. Tá aqui. Ele disse assim, ó, sonhou também José, depois que eles falam, aqui cheguei no pacificamente, versículo 4, o 5. Sonhou também José um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhe, ouvi e peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos e no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deverás reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos e disse, eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe, que sonho é esse que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e seus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. O pai, na sabedoria, repreendeu ele. Olha, cala-te. Não fica contando isso. E guardou no coração. Mas mesmo assim, falou assim, será que seus irmãos e eu e sua mãe vamos se inclinar, se dobrar diante de você? Por quê? Porque eles eram em 12. Então o 12º era José. Se o feixe dele estava de pé e os 11 se inclinavam, os 11 irmãos iriam se dobrar diante dele. Se o sol e a lua, que representa pai e mãe para o judeu, e se a gente for ver biblicamente, onde a lua rege a noite
governa a noite e o sol governa o dia, foi que Deus estabeleceu assim. E eles tinham essa verdade aqui. Mas o pai disse assim, não fala mais isso para os seus irmãos. Ele guardou no coração, Jacó guardou no coração, José, mas José na simplicidade, alegremente contava sempre esses sonhos. Mas o que aconteceu? Um dia o pai falou assim para ele assim, vai lá na terra de Siquém e vê como é que estão os seus irmãos. Eles estão apacentando as ovelhas, os gados, vê como é que eles estão, leva pão para eles e traga depois recado deles para mim. E José saiu. E é essa parte que Deus ministrou meu coração, eu quero ministrar a você. Claro, a respeito dos sonhos, daquilo que tudo que você tem sonhado, mas uma verdade que está intrínseca aqui onde eu vou ler. No versículo 15, diz assim, porque José saiu para procurar os irmãos, e achou um varão, porque ele andava errante ou errado pelo campo. E perguntou-lhe o varão, dizendo, que procuras? E ele lhe disse, procuro meus irmãos. Disse-me, peço-te onde apacentam. E disse aquele varão, foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer, vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e o achou em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros, eis lá vem o sonhador mor. Queridos, interessante que quando o pai deu a ordem a José, José sempre obediente, foi até os irmãos. Não era a primeira vez que ele fazia isso. Mas era um momento diferente, um momento que ele foi logo depois que ele teve esses sonhos, que ele relatou, que ele pôs a conhecer os seus sonhos. Sonhos esses que Deus tinha imprimido a ele no seu coração e na sua mente. E os seus irmãos não gostaram. E quando ele saiu para procurar os irmãos, ele vai pelo campo errante, perdido, e encontra um varão. A Bíblia não fala quem é esse varão. Poderia ser um homem que estava andando por ali, poderia ser talvez uma pessoa que Deus mesmo colocou naquele caminho para dar uma direção para ele. Mas é interessante que, após esse momento, ele vem de um momento feliz, com sonhos que Deus tinha dado, que alguma coisa de bom ia acontecer na vida dele, mas desse momento que ele encontra esse varão, ele estava errante, perdido. Mas a hora que esse homem dá uma direção, eles saíram daqui e desceram para Dotã. Ou seja, saiu daqui de Siquém e foi para outro lugar. Foi para a região de Dotã. E ele vai ao encontro dos seus irmãos, começa as suas tormentas, suas lutas. Seus irmãos começam a conspirar contra ele e ainda disse assim, aí vem o sonhador. E ainda combinaram em matá-lo. E se você ler na Bíblia, você vai ver que eles cataram ele, empurraram um para o outro. Você não é o sonhador? Você não é o tal? Jogaram ele numa cisterna. Queriam matar aí um dos irmãos. Falou, não vamos matar. Vamos só deixar ele aqui, dar um susto nele. Jogaram ele numa cisterna. Mas mesmo assim eles queriam matar. Um deles queria matar. E aí esse irmão disse assim, não vamos matá-lo. Aí estavam passando os filhos de Ismael, o povo de Ismael. Os ismaelitas, que eram comerciantes. Eles pegaram, vamos vendê-lo. E vendeu ele como escravo. E aí, vendendo ele como escravo, ele vai, serve na casa de Potifar. Servindo na casa de Potifar, a mulher de Potifar começa a insinuar ele, porque José tinha uma boa aparência. E a Bíblia diz que Deus era com José. Queridos, a Bíblia diz que Deus era com José. Mas mesmo assim, ele foi odiado pelos irmãos, invejado. Ele foi vendido pelos irmãos, rejeitado. Ele foi como escravo, como um qualquer. Para o pai, um menino de 17 anos, que sai como um sonhador, algum sonho grande que veio da mente dele, que às noites ele sonhava. E aí ele passa a ser um escravo. Quando a esposa de Potifar tenta ir sobre a vida dele, ele não quer, ele rejeita, sai correndo, foge do pecado. E eu digo para você, fuja do pecado,
fuja das maledicências desse mundo, fuja das palavras negativas, das fofocas, dos medos, de tudo que é aquilo que o mundo tenta atrair você, ou as situações. E aí essa mulher rasga a roupa dele, se rasga e grita e acusa ele é preso. Só que lá na prisão, depois de um bom tempo, ele já estava barbudo, já estava mais velho. Havia 2 presos lá, que um era copeiro do rei e o outro era padeiro. Eles têm um sonho e José revela esse sonho, porque José tinha esse dom. E aí o padeiro morre, é morto, do jeito que ele revelou. E do jeito que ele revelou que o copeiro ia ser solto, o copeiro foi solto e voltou a ficar ao lado do rei, servir ao rei. E ele disse assim para o copeiro: olha, lembra-te de mim quando você estiver lá na presença do rei. O copeiro esqueceu dele. O copeiro foi lembrar ele depois de muitos anos, quando o Herodes, Faraó teve um sonho, onde ele sonhou que tinha 7 vacas magras, 7 gordas, 7 espigas bonitas e 7 espigas feias. E aí ele falou assim: me lembrei de um jovem que tinha na prisão, assim, assim. Foi lá, mandou chamar José, e José sai da prisão, ele faz a barba de um preso, ele vai, se apresenta na presença do faraó, e aí ele revela o sonho, e o faraó confia nele e coloca um sinete, um anel de confiança. Depois de faraó, ele era o 2º homem no Egito, ele se torna um governador. E aí teve fome na terra, como está tendo essa pandemia, essas situações, essa crise mundial. Aí o que aconteceu? Os irmãos precisou sair de Canaã e buscar no Egito, e foi para lá que ele foi vendido, buscar comida, porque só lá tinha comida. Porque Deus deu sabedoria e inteligência a José. Quando eles chegam, eles não reconhecem mais José, e os 11 irmãos se curvam para pedir comida, para comprar comida. José cria uma situação, fala: olha, eu só vou dar comida para vocês se vocês trouxerem os seus irmãos. Aqui eu estou resumindo. Vocês não têm um irmão mais novo? Ah, tenho, porque ele cria uma situação, eles acham, colocam uma taça e eles acham que alguém tinha colocado, e ele falou: vocês roubaram, mas José fez aquilo propositalmente para prová-los. Aí traz eles na presença dele: então eu vou deixar um aqui, você vai trazer o seu irmão. Em suma, queridos, até que eles vão para Jacó, volta, Jacó não queria deixar, já não chega o outro filho que morreu, porque os irmãos tinham mentido para o pai, para você ver o caráter deles. Mas aí até que ele traz Benjamim, que era o filho mais novo, caçula, e aí até que ele se apresenta para os irmãos, e essa parte também eu quero ler para você, porque José chama eles e se revela e fala quem que ele era, e ele disse assim, está aqui no versículo, no próximo texto aqui. Fala assim, tá aqui. Ele fala assim: olha, não foi vocês que me venderam aqui no Egito, que me trouxeram para cá, mas o Senhor me enviou adiante de vocês, para que nesse momento eu serviço fosse usado por Deus. Então eu não vou fazer nenhum mal, porque os irmãos acharam que ele ia vingar. Irmãos, José não vingou em momento algum. Pelo contrário. Ele deixou que todo aquele tempo, desde quando ele saiu de perto do seu pai, ele deixou que Deus o conduzisse. Ele continuou crendo. Ele tinha fé naquele que deu o sonho. Ele tinha convicção naquele que começou a dizer para ele: olha, você vai ter um momento que você vai reinar na sua vida. Você vai ter vitória. Mas desse momento que ele teve esse sonho e que ele contou aos irmãos e ao pai, até acontecer, houve todas essas situações. Humilhação, rejeição, humilhação, inveja. Eles conspiraram contra o irmão, venderam, foi escravo, foi humilhado. Talvez você esteja vivendo esse momento.
Mas, pastor, realmente eu tive já, Deus me deu sonhos, eu fiz projetos para minha vida e agora 2020 parou, parece que parou. E eu volto a repetir, devo ter falado em outros cultos, eu lembro que em algum lugar que eu estava, em alguma cidade, entregando sorvete, um senhor disse assim para mim, o ano de 2020 pode riscar, não existe. Eu falei, não, existe, o senhor tem que contar esse ano. Ele olhou para mim e disse, por quê? Eu falei, porque é um ano que nós temos que aprender que Deus está falando com a terra, com o mundo, conosco. Deus está parando o mundo, Deus está nos parando e falando assim, acorda. É o momento de vocês me buscar, é o momento de vocês olhar para mim, para o autor e consumador da fé. É o momento de vocês buscar o meu filho, crer que Jesus é o único Senhor e Salvador. Que em nome de Jesus eu posso fazer grandes coisas na tua vida, te sustentar, te fortalecer. Te sustentar nesse momento difícil, te fortalecer e te fazer realmente passar esse momento de tribulação sem você titubear ou sem você esmorecer. Porque as pessoas que estão esmorecendo, há pessoas que estão pensando em desistir. Não vai dar mais, agora não volta mais. Creia, ainda que você vê comerciais na televisão falando, acredite, nós vamos ser mais fortes, juntos nós somos mais fortes. É uma verdade, está na palavra. O próprio Pai fala que o Pai, o Filho e o Espírito são um. E a Bíblia diz que realmente quando nós passamos por tribulações ou situações firmados em Deus, nós saímos mais fortes, fortalecidos. Porque gera fé em nós, gera convicção, gera vigor, gera experiência, gera maturidade. E foi isso que gerou em José. E aí José não vingou dos seus irmãos. Ele fez uma prova para ver se os irmãos tinham mudado, aprendido com a situação. Amados, o que Deus quer falar comigo e com você? Em quem você tem crido? Essas situações têm ajudado a mudar seus pensamentos negativos, sua autoconfiança? Essas situações que você está passando, a sua tribulação, o seu problema, o seu medo, sua insegurança, a minha insegurança, tem nos transformado? Tem ajudado a gente parar e falar, Senhor, eu tenho crido no Senhor e estou bem certo que o Senhor é fiel para me guardar e guardar o meu depósito. Porque José fez isso, ele todo o tempo ele confiou, mesmo na prisão, mesmo sendo vendido, mesmo sendo rejeitado, mesmo sendo levado de escravo por Egito, mesmo sendo acusado pela esposa de Potifar, que era um governador, um dos governadores dos que assessoreava o faraó, um homem de confiança de faraó. Ele confiou em Deus. Ele continuou crendo. Crer, a Bíblia diz que a fé é as coisas que não se veem, mas creem. É a convicção das coisas que não se veem, mas creem. E se esperam. Isso é crer. Você tem crido em Deus? Você tem crido que mesmo que você passar esse momento, ou mesmo que você partir de agora da sua vida, morrer amanhã ou daqui a pouco, você vai ter o teu depósito guardado com Deus? Você vai ter um encontro com Jesus? Você vai estar no paraíso com Cristo, como aquele ladrão que estava do lado dele na cruz? E depois você vai viver o novo céu e a nova terra? É isso que a palavra está dizendo. Para uns são utopia, é loucura. Isso não existe, pastor. Existe, creia, leia a palavra. Queridos, eu quero dizer para você, a Bíblia, uma vez na faculdade eu disse isso, na UNAERP em Ribeirão Preto, para um professor de filosofia. Olha, a Bíblia fechada é um livro. Ele falou, é verdade, é mais um livro. Eu falei, mais um livro não. Ela fechada, ela é um livro. Mas ela aberta, você lendo, ela vai se tornar viva, a palavra de Deus. Porque ela tem vida. Porque tudo que nós lemos aqui, o que está acontecendo, está escrito. A canção que nós cantamos, tudo, e lá em Eclesiastes fala, tudo que está acontecendo é o que volta a repetir nessa terra. Já aconteceu. E está voltando a repetir. De formas diferentes. Mas o princípio é o mesmo, Deus querendo ensinar a humanidade a buscá-lo, a depender dele. A ser cristãos fiéis, sinceros. Há crentes que vão realmente, cristãos, pessoas que vão ter caráter, que vão permanecer na sua presença e esperar nele, não na economia do mundo, não esperar no ser humano. Confie na palavra de Deus. E aí a palavra de Deus diz, eu vou terminar já, lá a palavra de Deus diz aqui, deixa eu só achar o texto que eu marquei, que está lá em Timóteo também, que fala assim,
que depois ele fala assim, olhando para o autor e consumador da fé, prossigo para o alvo. É isso que diz o versículo. Paulo falando para Timóteo. Fala, olha querido, não olha para as coisas da terra não. Olha para o autor e consumador da fé. Perdão, está em Hebreus. Paulo falando aos Hebreus. Perdão, é muito versículo na Bíblia. Está aqui em Hebreus 12, versículo 2. Dizendo assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava a propósito, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha para o autor e consumador da tua fé, é Jesus, é o Deus Todo-Poderoso, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, que pode te fortalecer e te consolar. Eu quero deixar essa palavra no teu coração nessa noite. Deus quer deixar a todos que estão nos assistindo. Creia e confia, continue olhando para o autor e consumador da fé. Vai vir lutas, vai vir dificuldades, mantenha o olho lá em Cristo. Caiu, se levanta. Por isso que é bom andar em unidade, como igreja, como um povo, buscando a Deus, um orando pelo outro. E quero te dizer, faça um comentário lá, declare esse versículo lá. Vocês do grupo, que participam do grupo da FC, eu sei em quem tenho crido, após o culto. E você que tem nos acompanhado, faça um comentário lá no canal. Eu sei em quem tenho crido. Se você precisar de oração, continue pedindo, nós estamos orando e vamos continuar orando por você. Estamos orando por todos, pelo mundo todo, pelo Brasil. Há pastores, estamos como pastores unidos e orando. Há pastores que oram de madrugada, outro grupo de manhã, outro grupo à noite, mas temos orado. Alguém uma vez me falou assim, por que agora os pastores não oram para Deus acabar com essa pandemia? Porque Deus já falou que essa pandemia, Deus permitiu para transformar o mundo, para mudar a nossa vida. Há situações que vêm para nos transformar, é o melhor na nossa vida. Não estou dizendo que é bom, ainda mais esses que perderam entes queridos. Ninguém quer isso, nem eu quero. Mas Deus permite essas dificuldades, essas lutas, seja qual luta você estiver passando agora, Deus permitiu para te fortalecer. Creia. Creia em Deus, que Ele vai te sustentar, te fortalecer e vai mudar essa história. Ele vai transformar essa situação, ou seja, reverter ela em bênçãos. Amém? Ele vai te fortalecer. Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro, as minhas bênçãos até aquele dia e também pode me abençoar aqui enquanto eu viver. Em nome de Jesus, eu quero orar por você, quero que você feche seus olhos. Feche seus olhos, eu quero orar. Pai, abençoe essas vidas que participaram dessa palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos em quem temos crido que o Senhor é poderoso para guardar o nosso depósito, o nosso tesouro até aquele dia que o Senhor voltar e nos arrebatar e levar a sua igreja, levar aqueles que confiarem, se entregarem a Ti, aceitar o Senhor como Senhor e Salvador. Oh, Espírito Santo, convença essas vidas. E, ó Deus, nós sabemos que o Senhor vai guardar o nosso tesouro, o nosso depósito. Ó Deus, tudo que temos aqui na terra vai passar, mas queremos ser abençoados aqui também. Que o Senhor possa, ó Deus, mesmo em meio às lutas, o Senhor possa abençoar, sustentar essas vidas, sustentar as famílias, fortalecer os empresários. Ó Deus, que o Senhor possa abrir portas para aqueles pequenos empresários, aqueles que têm pequenos negócios, grandes negócios, informais. Em nome de Jesus, que o Senhor possa realmente mostrar o caminho. E que ainda que haja lutas ou dificuldades, o Senhor possa ser com eles e com cada um de nós, como o Senhor foi com José, como o Senhor foi sempre com o Paulo, como o Senhor foi com os seus discípulos, seus apóstolos. Oh Deus, abençoe essas vidas. E em nome de Jesus, que esta palavra possa ficar cravada, guardada no coração e possa, ó Deus, causar um efeito de bênção, de resultados. Dê uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração, que você possa realmente recebê-la lá no fundo, na sua alma, e medite nela em nome de Jesus. Então não esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhe essa palavra a outros e curta o vídeo em nome de Jesus, amém? Para você realmente estar abençoando outras vidas e sendo abençoado.
Que Deus abençoe, graça e paz. Até domingo que vem, em nome de Jesus.